Prezados companheiros, que nós consigamos nesta noite, juntos, manter esse clima vibratório de harmonia e paz, esperando que esse clima permita aos amigos espirituais estar no nosso meio, nos auxiliando nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial, que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Nós convidamos também a nos unir ou a se reunirem conosco nesta noite, os amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, através do nosso canal no YouTube, Seical Anápolis. Que as vibrações de paz nos alcancem a todos. A proposta da noite, acerca da família, com a mensagem do Espiritismo, se dilata extremamente, porque os espíritos amigos têm sido enfáticos em dizer que, na verdade, a nossa família realmente é a humanidade. E os núcleos consanguíneos, como veremos pelas lâminas que se seguirão, são ambientes educacionais onde nós vamos nos preparando para integrar de maneira adequada e feliz a nossa verdadeira família. Jesus já tivera oportunidade de nos fazer pensar quando ele fora buscado por um dos seus discípulos, estando no meio de uma pequena multidão, e o discípulo lhe informara: mestre, aí fora estão tua mãe e teus irmãos, e querem lhe falar. Nesse momento, Jesus aproveitou para nos oferecer uma lição profunda. Não que ele desmerecesse a mãe biológica, e muito menos os irmãos que a vida lhe oferecera no mesmo núcleo familiar. Mas ele teve a oportunidade de indagar ao discípulo que o buscava, com o propósito de estabelecer uma nova diretriz para o planeta, acerca do que significa, de fato, a família. Então, ele se volta para o discípulo e indaga: quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Quem é meu irmão? E antes que o discípulo pudesse redarguir, ele conclui dizendo: minha mãe, meu irmão e minha irmã é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, acenando-nos de que a verdadeira família a qual todos nos reuniremos quando tivermos definitivamente conquistado os lauréis da perfeição é a humanidade. Até lá,
A misericórdia de Deus estabeleceu núcleos educacionais, estabeleceu ambientes propícios para que nós pudéssemos ir nos harmonizando para poder viver na grande família a que pertencemos. Por isso, nós vamos começar a nossa reflexão da noite com uma pergunta que foi feita, aliás, aos espíritos. E a pergunta diz assim: dos relacionamentos que vivenciamos, considerando o estágio do planeta Terra, que é de expiação e provas, qual o que nos possibilita o desenvolvimento dos mais nobres sentimentos? Qual relacionamento que nos possibilita o desenvolvimento dos mais nobres sentimentos? E naturalmente, nós que temos como desafio no atual estágio o relacionamento, precisamos entender o relacionamento em 3 níveis, ou em 3 dimensões. Primeiro, o nosso relacionamento conosco mesmo. Um relacionamento que, de fato, nos apresente tal qual somos, a fim de que, reconhecendo as nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossos vícios, nós possamos de fato nos enfrentar no processo do autodescobrimento para o nosso aprimoramento indispensável. Mas nesse processo de autodescobrimento, nós precisamos de um auxílio, que é o relacionamento com o outro, com o próximo. Porque é na nossa troca e na nossa vivência com o outro que nós temos a possibilidade de exercitar a melhoria das nossas fragilidades. E por último, o nosso relacionamento com Deus. A terceira e última etapa. Porque no momento em que nós, depois de autoconhecimento e de relação com o outro, obedecendo às leis divinas que regem a vida, inevitavelmente nos integraremos numa relação profunda com o Criador. Por isso, na nossa reflexão da noite, nós vamos nos valer de uma, ou na verdade, 2 estrofes. As mãos abençoadas de Chico Xavier, com a sua mediunidade sublimada, se dispuseram ou estiveram sempre dispostas aos espíritos do plano espiritual, interessados em auxiliar ou em trazer as suas experiências àqueles que ainda jornadeamos pelas experiências corporais. E há uma estrofe muito interessante, que é do espírito Leonardo Gomes de Barros. E essa estrofe tem muito a ver com o relacionamento familiar, já que o relacionamento familiar é o mais sublime instrumento que nós temos para desenvolver os nobres sentimentos. Diz o Espírito nessa estrofe o seguinte: se não fosse obra de Deus, família lembra a esparrela, em que os grandes inimigos vão caindo dentro dela. Ainda bem que o poeta desencarnado usou uma conjunção subordinativa condicional para abrir
a sua estrofe. Porque senão poderia parecer um contrassenso essa informação que o Espírito traz. Mas há uma outra estrofe, também vinda pelas mãos benditas da mediunidade de Chico Xavier, que é do Espírito Alta de Souza. E se a gente não tiver um conhecimento mais profundo, a gente pode até pensar que está havendo uma contradição entre os dois espíritos. Porque se o Leonardo diz que se não fosse obra de Deus, família lembra esparrela, esparrela é uma palavra que tem a sinonímia de arapuca, armadilha. E ele considera a família como uma armadilha, como uma arapuca que serve para ir colocando juntos grandes inimigos. Mas o Espírito Alta de Souza diz o seguinte: o Espírito Alta de Souza diz que família, mesmo na estrada mais difícil de transpor, é uma esperança formada para a vitória do amor. Então, quem está certo? Leonardo Gomes de Barros ou Alta de Souza? Nós veremos com o andar da palestra que ambos espíritos estão corretos. Porque a família, diria o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no seu capítulo 2, aliás, recomendo muito aos amigos que leiam este livro, Vida e Sexo, primeiro porque ele faz uma abordagem extraordinária acerca da sexualidade, mas também, no seu capítulo 2, ele vai trabalhar a ideia da família. E diz Emmanuel, lá nesse capítulo 2, num dos seus parágrafos, mais ou menos assim: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é assim formada por agentes diversos, porquanto dentro dela, comumente, se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E isso é muito interessante. A doutrina espírita, ela tem uma visão, como veremos, acerca desse instituto sagrado da família, cujas raízes estão postas no plano espiritual. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 175, tem a oportunidade de responder a uma pergunta que lhe fora feita se o Instituto da Família ele era projetado primeiro no plano espiritual, antes de materializar-se na Terra, ao que ele anui, e há uma resposta admirável que eu recomendo aos amigos consultarem o livro O Consolador, sobretudo na sua pergunta 175. Mas vamos explorar um pouco a visão espírita da família. Qual a visão do Espiritismo sobre a família? E aqui a visão é do Espiritismo. E os Espíritos dizem assim: a família é a escola abençoada de educação moral e espiritual. É oficina santificante, onde se lapidam os caracteres. É laboratório superior, em que se caldeiam sentimentos, estruturam-se aspirações, refinam-se ideias, transformam-se mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração
de mistérios edificantes, de necessidades edificantes. Notem a visão da doutrina espírita acerca da família: escola, oficina, laboratório e, claro, um grande educandário, no qual nós vamos nos aprimorando para integrar a família a que de fato pertencemos, que é a família humanidade. Chegará um momento em que nós teremos extrapolado a estreiteza do núcleo consanguíneo para entender como família a humanidade à qual nós pertencemos. E aí, há obras no meio espírita extraordinárias, como veremos daqui a pouco, que trabalham essa ideia da família nesta visão abrangente, que nós vamos começando a internalizar. Os espíritos respondem a Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 14, algumas questões. E nós fizemos um pequeno extrato. Quantas espécies de família existem? Ao que os espíritos, de certa forma, responderam convictamente: existem 2 espécies de família e, em consequência, 2 categorias de laços de parentesco: as que procedem da consanguinidade e as que procedem das ligações espirituais. Ou seja, existem as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. E diante desta informação, nós começamos a entender os versos do Leonardo Gomes de Barros, mas também do Espírito Alta de Souza, para entender essa aparente contradição, em que a família, ao mesmo tempo que parece uma armadilha que reúne antigos inimigos, é também um pouso de amor que nos arremessará para o sublime sentimento do amor. Como já tivemos oportunidade de dizer aqui outras vezes, o amor é esse sentimento que faz que a gente pense primeiro e antes de tudo no bem-estar, no desejo, na vontade e na realização do outro primeiro. O contrário do egoísmo é exatamente, ao contrário, o egoísmo é exatamente esse sentimento que faz que a gente pense primeiro e antes de tudo em nós, nos nossos interesses, nas nossas vontades, nos nossos desejos. A nossa grande tarefa na caminhada evolutiva é transformar o sentimento ainda predominante do egoísmo em amor. É sair da condição de quem espera ver atendido primeiro os seus interesses, as suas vontades, os seus desejos, para começar a trabalhar com intensidade no bem-estar, na realização daqueles que comungam conosco a caminhada. Por isso, aí estão os 2 tipos de famílias que os Espíritos responderam e que está colocado em O Livro dos Espíritos, ou em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos. E aí, o Espírito Emmanuel tem uma obra que essa eu gostaria quase de conclamar os amigos a adquirirem essa obra, ou pelo menos baixá-la virtualmente para terem à disposição em casa. Emmanuel tem uma pequena obra bem fininha, aliás, só tem 8 capítulos esta obra, que se chama Leis de Amor. E no livro Leis de Amor, que é um livro de perguntas e respostas, há um capítulo, o capítulo 2, que vai tratar
da temática da família na percepção espírita com o auxílio de Emmanuel. E daqui para frente, o nosso encontro todo vai explorar algumas dessas perguntas acerca da família. A primeira delas é: qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Destino aqui no sentido de futuro, no sentido de realidade espiritual. Qual é a ligação? Qual é o link que há entre consanguinidade e o destino? E aí Emmanuel é de uma felicidade imensa nessa resposta. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. É aí na família que nós temos a oportunidade de reencontrar aqueles com quem nos associamos, pelos vínculos do bem ou do mal. E isso só é possível graças a essa criação divina que é a reencarnação. A reencarnação é tão extraordinária que, se ela não existisse, a gente tinha que tomar uma providência, pedir a Deus que criasse esse negócio, porque é o único caminho que nós temos para poder refazer, redirecionar e reeducar os nossos caminhos enquanto seres imortais. E aí Emmanuel então fala dessa conexão acerca da família. Logo, a família devia ser o laboratório onde nós trabalhássemos a ideia de manipulação e de transformação do sentimento egóico para o sentimento da amorosidade. Mas no estágio do planeta Terra, em que ainda predominam os instintos, nós quase sempre não enxergamos a família como uma oportunidade para o treino da amorosidade extra limites das paredes do lar. Porque quase sempre ainda no lar nós estamos exercitando e reforçando um sentimento do qual devemos nos libertar, que é o sentimento do egoísmo. Deveríamos trabalhar nas gerações futuras a ideia de enxergar o outro, a importância do outro, o valor do outro e, sobretudo, predispor os nossos para enxergar primeiro o próximo. Mas nós temos feito nesse cadinho bendito do lar o inverso, reforçado com muita propriedade o sentimento do egoísmo, destacando acima de tudo os nossos interesses, os interesses dos nossos, com dificuldade de expandir a nossa percepção de família humana. Mas vamos ver Emmanuel um pouco mais nesse livro Leis de Amor. Então perguntaram para ele: todo laço de parentesco possui razão de ser? Porque é muito interessante, às vezes a gente vive numa família tão complicada, cheia de dificuldades e de sofrimentos, que a gente chega a pensar: será que não erraram? Será que isso é obra do acaso? E Emmanuel, no livro Leis de Amor, quando perguntaram para ele se todo laço de parentesco possui razão de ser, ele é incisivo ao dizer: ninguém. Eu vou parar nesse pronome indefinido. Eu odeio Emmanuel,
Porque se ele só respondesse sem usar o pronome definido, seria ótimo. Mas quando ele põe esse ninguém aí, a gente fica sem saída. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então a coisa está feia lá em casa, aquele marido é o troço, é o ó do borogodó da coisa ruim. É bom lembrarmos que não existe obra de acaso, e ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco. A danada da esposa é daquele tipo que é capaz de tirar qualquer um do sério, inclusive o santo do marido. É bom não esquecermos, Emmanuel, ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco. Porque lá nos slides iniciais nós vimos que nós nos associamos no núcleo familiar àqueles com quem nos vinculamos pelo bem ou pelo mal. E vamos ver um pouco mais. Perguntaram para Emmanuel: o que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos? Porque há famílias aí em que os pais são verdadeiros déspotas, que conseguem, pela sua imposição, às vezes provocar os mais árduos sentimentos de dor, de angústia e de revolta. E às vezes a gente quase que fica daquele jeito perguntando: será que Deus existe? E se existisse, cadê a bondade dele em me oferecendo como pai um troglodita desse? É bom nós lembrarmos que não é Deus. O Espírito Emmanuel diz assim: quase sempre, quer dizer, não é sempre, quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então é bom a gente tomar cuidado como está criando os filhos agora. Que tipo de sentimento estamos criando ou ajudando-os a cultivar? Porque corremos o risco de ter inoculado no sentimento deles o egoísmo e a intolerância. Ótimo, depois renascemos como filhos deles, para sentir-lhe o tamanho do egoísmo que nós próprios criamos ou ajudamos a criar. É bom não esquecermos que nós somos seres imortais e estamos num processo de evolução. Mas Emmanuel é terrível. Eu estava estudando para poder fazer, não aqui, essa fala, mas para azar dos senhores, o palestrante desta noite teve um problema. E à tarde, a direção da casa me liga, perguntando se não podia ser um pneu de estepe. E aí eu perguntei: furado serve? E eles disseram: na situação que nós estamos, qualquer coisa serve. Então os senhores, apesar de tudo, perderam a oportunidade imensa de ter um palestrante aqui hoje. E aí cada um tem o que merece. Os senhores merecem isso nessa noite. Mas Emmanuel, então, é muito forte quando ele mostra: seu pai é difícil lidar com seu pai, a relação paterna, filho, família, é difícil. Quem será esse pai? Porque dá a impressão de que isso é coisa de Deus. Não, não, isso é coisa nossa. E aí perguntaram para ele: e o filho rebelde? Porque o que eu vejo de pais que até nos buscam, alguns, chorando com os filhos problemas, lamentando a relação difícil com esses filhos, e às vezes num processo doloroso
do amor em exercício. E aí Emmanuel respondeu: o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. É bom nós tomarmos cuidados com algo, sabe por quê? Sabe aqueles amigos que nós influenciamos para o desequilíbrio, para o desatino, para as loucuras do mundo? Amanhã eles podem voltar no nosso meio como filhos que nós próprios desencaminhamos, como amigo, como companheiro, como irmão de caminhada, para que nós que os desencaminhamos possamos, de alguma forma, contribuir no seu processo de redirecionamento e de reencaminhamento para ajuste com as leis divinas. Porque quando nós transgredimos a lei divina, nós temos a obrigação de nos reharmonizarmos com ela. E aí o lar, a família consanguínea, não poderia ser escola melhor. Não poderia ser laboratório mais adequado. Não poderia ser educadário tão completo como esse. É fantástico isso. E aí perguntaram para Emmanuel: e a filha desatinada? Ah, quantas famílias, quantas mães, quantos pais sofrendo horrores com filhas, problemas, que eles machucam o sentimento, a emoção e a sensibilidade. E Emmanuel respondeu: a filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Ou seja, já notamos, nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa desdita, pela maneira como nos relacionamos uns com os outros, tanto na intimidade do lar, quanto na convivência de uns para com os outros. E aí, perguntaram para Emmanuel: e o marido desleal? Eu abri um parêntese aqui, apesar de ser caráter tão pessoal, mas eu não resisto a narrar isso para os senhores. Eu estava fazendo um ciclo de palestras ali na região de Caldas Novas, Corumbaíba, Mazargão, Bela Vista. E lá em Mazargão, eu estava falando sobre esse tema. E eu abordei esta questão de Emmanuel no livro Leis de Amor. E em plena palestra, quando estou tratando da temática da família, quando eu coloquei a pergunta na tela: e o marido desleal? Uma senhora que estava na plateia falou em voz bem alta: é o meu. E aí o público caiu na risada, e claro, eu também, né? Achei aquilo super interessante, porque eu não imaginava que alguém do público ia ter uma manifestação dessa. E assim que ela se manifestou, o pessoal riu, e eu voltei para ler o texto. E o marido desleal, quem é? Aí Emmanuel disse: o marido ingrato e desleal em muitas circunstâncias é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção com os próprios exemplos menos felizes. E aí foi muito engraçado, que eu pensei que ela já tinha se manifestado, aí ela se manifesta mais uma vez: meu Deus, e ainda por cima, eu é que sou a culpada. Aí o público não aguentou, sabe? Caiu na risada. Mas é isso, porque muitas vezes quando nós estamos sofrendo pela lei de causa e efeito, as reações das nossas condutas inadequadas, nós temos a impressão de que a consequência é por culpa dos outros, e não por nossa culpa ou pelas nossas ações. Por isso,
É muito importante nós entendermos isso. Então, perguntaram a Emmanuel: e a esposa desorientada, quem é? E ele responde: a companheira desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Quantos maridos agem de maneira inadequada, como verdadeiros déspotas em relação à companheira de jornada. E aí, menosprezando muitas vezes esta relação de igual para igual, nós voltamos para cuidar dela, nas mesmas circunstâncias de marido e mulher, apenas tendo que amargar a desorientação na qual nós a julgamos. Por isso, o Emmanuel, ele é impressionantemente lógico. Perguntaram para ele: e os parentes abnegados, aqueles que a gente adora estar na presença deles, aqueles que estando com eles nós nos sentimos em segurança, nós nos sentimos protegidos? Emmanuel disse: os parentes abnegados em que nos escoramos são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, e eles estão a nos proporcionar ou nos propiciar o reconforto da segurança recíproca. Nós perdemos tempo demais. Como deveríamos trabalhar fazendo amigos verdadeiros? Porque muitas vezes esses amigos verdadeiros, para refrigerar as nossas lutas, aceitam renascer conosco no mesmo núcleo familiar, para que a gente possa ter escora, amparo e afeto nas lutas necessárias que normalmente nos aguardam. Porque na família nós temos a oportunidade de encontrar afetos e desafetos, amigos e inimigos. Os afetos para que a gente possa consolidar e solidificar os laços de afetividade. E os desafetos, que bênção, para transformá-los em afetos, em amigos. Apesar de pessoal também, eu costumo dizer muito no seio familiar, que essa encarnação me foi profundamente bendita. Porque eu tenho certeza absoluta que meu pai e eu, nesta encarnação, deixamos de ser inimigos. E eu já estou doido pela próxima, porque nós vamos poder começar uma jornada de construção da amizade, ou da afetividade. Eu que venho de uma família completamente destrambelhada nessa existência, depois que conheci o Espiritismo, deixei de ser vítima. Era tão bom ser vítima, porque a culpa era de todo mundo, menos minha. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, eu me dei conta de que eu tinha a família que precisava, a família que eu construí. E, sobretudo, tive a oportunidade da bênção do exercício para poder ir redirecionando os caminhos necessários para a construção da paz interior. Estou a caminho. Ainda falta muito, o certo é que estamos em caminho, mas eu estou, de certa forma, almejando o dia de estar novamente com meu pai, seja como irmão, como companheiro, como amigo, nessa jornada de crescimento. Graças a Deus. E, para caminhar para o final, perguntaram a Emmanuel: que precisamos para vencer na luta doméstica? Está aí a receita para todos nós. Se tiver alguém interessado em vencer dentro do cadinho familiar, dentro da família, é simples. Eu estava lendo e eu só não dei uns tapas em Emmanuel, porque ele está no outro padrão vibratório.
porque parece que ele estava até brincando comigo. O que precisamos para vencer na luta doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. É aí, no lar, que nós temos a oportunidade de nos reajustar, de nos reabilitar, considerando o futuro. Mas só faremos isso com essas virtudes aqui. O duro é que no lar, quase sempre, a gente espera essas virtudes de quem? Do outro. Da esposa, do marido, do filho, do irmão. Mas se nós quisermos vencer, nós precisamos desses valores. Por isso agora, para finalizar, podemos fechar com a estrofe do Leonardo Gomes de Barros, que vai nos parecer muito lógica. Se não fosse obra de Deus, família lembra a esparrela, em que os grandes inimigos vão caindo dentro dela, graças a Deus, para se tornarem amigos. E claro, vamos ver com Alta de Souza, família mesmo na estrada mais difícil de transpor, é uma esperança formada para a vitória do amor, porque todo lar se constitui para que haja vitória do ser sobre ele mesmo. Por isso, amigos, lembremos-nos de Marcos Prisco na nossa relação. Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Mas se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Muita paz para todos nós.